diferente. O diferente nessa relação somos nós, eu e você, e precisamos fazer parte dessa relação, dessa comunidade. É por isso que nós, os que somos diferentes, os que pensamos diferentes, precisamos ser mudados, transformados, receber uma nova mente, um novo coração, e assim passamos a fazer parte desta comunidade. Jesus vai ensinar. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Por que quem me vê, vê o Pai? Porque eu faço não a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. As palavras que eu digo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Então eu revelo o Pai a vocês. Quando vocês olham para mim, quando vocês me escutam, vocês veem o Pai, vocês ouvem o Pai. E a nossa missão é fazer exatamente o que Jesus fez. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Deus. Quando as pessoas nos ouvirem, elas precisam ouvir Deus. E como faz isso? Fazendo como Jesus fez, deixando de lado a nossa vontade e dizendo assim: eu faço aqui não é o que eu quero, mas é o que o meu Pai me manda fazer. Eu falo não é o que eu quero, mas as palavras não são minhas, as minhas palavras são do meu Pai que me enviou. Então o Cristo que veio e revelou Deus a nós, Ele nos instruiu e Ele fez discípulos para que outros tantos revelassem Deus em um mundo de trevas. E essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Agora, se 3 pessoas santas, Pai, Filho e Espírito Santo, conseguem habitar dentro de mim, em comunidade, em perfeita comunhão, em perfeita harmonia, qual é a melhor maneira, qual é o símbolo, qual é a marca fundamental daquele que é discípulo de Cristo e que vai revelar a Deus ao mundo? É a capacidade de se relacionar bem com as pessoas, com Deus e com as pessoas, de viver em comunidade, de se relacionar. E a gente, muitas vezes, a gente não entende isso. A gente não dá muito valor às relações. A gente descarta pessoas, joga pessoas na lata do lixo. A gente vira as costas e vai embora, a gente ofende. A gente desentende por coisinhas banais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de mim em perfeita comunhão, mas às vezes uma casa é pequena para um homem e uma mulher. Não é? Às vezes é pequena. O Jesus que veio revelar o Pai, Ele nos discipulou e nos ensinou a ir. Ele não nos chamou para a gente sentar aqui e ser servido. Ele não nos chamou para a gente sair por aí falando que é crente. Não, é mais que isso. Ele disse: eu vos chamei para que vades e deis fruto. E quem dá fruto, não dá fruto para si mesmo. A árvore não come do seu fruto. A árvore dá fruto para os outros, alimenta outros. Mas a gente achou uma forma cômoda de ser crente. A gente senta, se alimenta. E a nossa vida cristã muitas vezes se resume a isso. Aí a gente lembra da promessa do João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas a gente não se atenta para o versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, irmãos, uma das coisas mais básicas da vida cristã, o mais base da vida cristã, são as nossas relações. Aí eu falo para você rapidamente aí, em poucos segundos, olhando para as nossas relações, faça uma análise da nossa vida espiritual. Olhando para as nossas relações, para os nossos relacionamentos, para a nossa convivência, para o quanto nós temos amado uns aos outros, para o quanto nós temos conseguido viver em comunhão uns com os outros. Olhe para as nossas relações e faça uma análise da nossa condição. Então, o ensinamento de Cristo é: o Espírito já veio, o Espírito trabalha na humanidade desde antes da conversão, tentando convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Quando essa pessoa se acha convencida e aceita, abraça a fé, o Espírito passa a morar dentro dela. E quando essa pessoa passa a obedecer a palavra, Jesus diz assim: o meu Pai o amará, e eu e o Pai também viremos e faremos nele morada. Então, nós somos habitação da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, qual é a prova de que eles habitam em nós? Não é para a gente dizer assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de mim. Não, não é para a gente falar, é para a gente demonstrar. Aí a gente vai revelar isso, a gente vai demonstrar isso, a gente vai dar prova disso nas nossas relações. E como são as nossas relações? As nossas relações muitas vezes são quase que falidas. Você já prestou atenção que os hábitos que nos incomodam, que ninguém gosta de sofrer, todo mundo ajuda a praticar e todo mundo comete? Quem aqui gosta de descobrir assim: o fulano de tal estava falando mal de você? Isso é doído, não é? Não é uma coisa assim que a gente fala: meu Deus, ninguém gosta, mas todo mundo faz. A gente se auto-sabota, não é? Ninguém gosta, mas todo mundo dá uma contribuição para a insatisfação geral e para a infelicidade geral da comunidade. As nossas relações são carregadas de ofensas, seja daqui para lá, seja de lá para cá, e ambas revelam falta de amor. Nós falamos sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Se eu ofendo, eu não estou sendo um discípulo de Cristo. E se eu me sinto ofendido com as coisas banais que surgem por aí, eu também não estou me comportando como um discípulo de Cristo. É falta de amor. O Jesus Cristo crucificado olha para as pessoas algozes e diz: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E nós, quando alguém nos ofende, o que a gente faz? A gente se magoa, se ressente. Então nós precisamos olhar para as nossas relações com o nosso semelhante, porque se a gente não conseguir relacionar bem com o semelhante ou com o igual, como nós vamos nos relacionar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, é por isso que eu disse que a gente vai adotando alguns conceitos e alguns estilos de vida, que se a gente parar e olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vai chegar à conclusão que não se parece em nada com crente. Não é verdade? Não. A gente anda por aqui, né?
pronto a explodir. Estamos sendo pressionados todos os dias, correria para lá e para cá. A gente é impaciente, a gente é incompreensível, a gente é intolerante. E aonde é com tudo isso que a gente está parecendo com Jesus? A gente estraga as relações com coisas banais. Estraga relações com coisas banais. Discutindo coisas terrenas. Terrenas. Sim ou não? Sim ou não? Então a gente está reduzindo o evangelho a uma capa, a uma imagem, a um título. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver Jesus mostrando que a substância do evangelho é isso aqui. O que Jesus está ensinando aqui é que o próprio Deus vive em comunidade. É que o próprio Deus não é uma pessoa só. E eles se completam, coexistem. Não é? O Pai amou tanto que deu o Filho. O Filho disse, eu vou. O Espírito disse, tudo bem. Foi até Maria. Embrulhou o Filho no ventre de Maria para dar à humanidade. Fez com que Maria concebesse. O Filho nasceu. Aí quando ele vai iniciar o seu ministério, ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. E Ele me ungiu. A Trindade se completa. Forma um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E quando Jesus está ensinando isso aqui, Ele está nos dizendo que nós precisamos fazer parte da comunidade, que nós precisamos ser morada. Nós somos a quarta pessoa nessa comunidade, nessa relação. É para a gente também se completar, se ajudar, se entender. Não é para a gente disputar espaço. Não, é para a gente agasalhar todo mundo no espaço que tem. Não é para a gente apostar uma corrida, não, é para a gente ir pegando uns aos outros e levando uns aos outros, incentivando uns aos outros. É assim. A gente pensa sempre no eu, mas Jesus o tempo todo estava falando de nós, de uma comunidade. Não é? Enchei-vos do Espírito. O que é que eu penso? Em mim. Eu preciso me encher do Espírito. Não, enchei-vos do Espírito, uns enchendo aos outros. Enchei-vos. Um trabalhando para o outro, um edificando o outro. Mas a gente está sempre pensando no eu. É sempre sobre mim. E Jesus está nos ensinando que o próprio Deus vive em comunidade. São 3 pessoas. De tal maneira que se nós não conseguirmos viver em comunidade, em harmonia, em união, se completando, se ajudando, se entendendo, se compreendendo, a gente não representa Deus na terra. Daí a razão, porque muitas vezes o mundo não consegue ver Deus. Porque muitas vezes, verdade seja dita, as pessoas que não conhecem a Deus olham para nós. Talvez procuram. Alguém diz, não, ali, Deus ali. Ele olha e diz, eu não estou vendo.
Porque quando a gente é egoísta, quando a gente vê os nossos interesses, ainda que em detrimento dos do outro, quando a gente é individualista, quando a gente é competitivo, a gente aniquila de nós a imagem de Deus. A gente apaga de nós a imagem de Deus. E as pessoas até tentam, mas não veem Deus. Então o cristianismo é muito mais do que o que muitas vezes nós pensamos. Muito mais. Não é apenas eu vir para a igreja e dizer Deus habita em mim, é eu mostrar Deus para o mundo em mim. É eu mostrar Deus para o mundo. Jesus disse assim: um pouco e o mundo não mais me verá, mas um pouco mais e vós me vereis. O mundo não verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós também vivereis. Ou seja, por que o mundo não vai ver? Porque o mundo está morto. Aí diz assim: mas vocês me verão, porque eu vivo e vós também vivereis. E quem está vivo vê. Mas quem está vivo não é apenas para ver. Não é apenas para ver. É para ressuscitar os demais que estão mortos e mostrar para eles também, dizer: olha aqui, Deus. Ei, olha Deus aonde? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ei, Deus existe aonde? Olha aqui. É mais ou menos assim. Ei, Deus é amor. Como você sabe que Ele é amor? Como eu posso crer que Ele é amor? Olha aqui para mim, olha para a minha vida. O que Jesus estava ensinando é que a consumação do Evangelho, a plenitude do Evangelho é isso. Um ser humano, pastor Aderlan, onde mora o Pai, o Filho e o Espírito, em perfeita harmonia com este ser humano. Aí eu pergunto: é possível uma pessoa assim viver em dissensões, em desarmonia, em contendas, em porfias? Não, não é possível. Não é possível. Então por que as nossas relações não funcionam? Muitas vezes é porque falta Deus. É porque falta Deus. Porque quando Deus está presente, as nossas relações são transformadas, são mudadas. Então é mais ou menos isso que Jesus está falando. Olha, Deus não é uma única pessoa, não. Virá outro consolador que vai vos convencer do pecado. E quando vocês forem convencidos do pecado e passarem a obedecer a palavra, o meu Pai vos amará e nós também viremos e habitaremos em vocês. E a consequência disso é que Deus jamais vai estar em um lugar e não será percebido. É impossível. Deus é perceptível. Se Ele está, Ele é visto. Se Ele está, Ele é percebido. Se Ele não é percebido, Ele não está. Pastor, quer dizer que se alguém não revela Deus, ele não é crente? Não, pode ser crente. Às vezes seja crente, mas ainda está em processo. O Espírito ainda está trabalhando, tentando moldar, tentando transformá-lo. Mas a plenitude do Evangelho, a maturidade do Evangelho, é isso.
alcançar a plenitude do Evangelho, a maturidade do Evangelho, é ser morada de Pai, Filho e Espírito Santo, de tal forma que isso seja demonstrado, que isso seja comprovado, que isso seja visto. Por que Deus é visto? Porque obedece às palavras de Jesus, é o que eu disse no início. Aquele que obedece às minhas palavras, que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama, e o meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada, e ele vai passar a manifestar a Deus. Por quê? Porque não faz mais a sua vontade, faz a vontade de Deus. Aí alguém olha e diz assim, essas ações não é ação de ser humano, é ação de Deus. Aí essa pessoa é ofendida e ela sorri e abraça alguém e vai dizer assim, isso aí não é dele não, é Deus. É Deus sendo percebido. Aí essa pessoa é caluniada, mas tudo bem, ela continua amando. É Deus. Aí essa pessoa é um ser humano cheio de desejos, cheio de vontades, mas esses desejos, essas vontades estão crucificados. Eu não estou falando apenas de desejos pecaminosos. Desejos, vontades, estão crucificados. E essa pessoa com desejos e vontades crucificados, ela não tem problemas em se submeter ao seu irmão, em olhar para o seu irmão e considerá-lo superior a si mesmo. Ele não tem necessidade de se aprovar ou de se mostrar melhor que outro, não, porque ele não se acha melhor que outro, ele não existe, ele morreu. E agora ele é apenas uma casca onde Deus habita. E as ações já não são mais suas, a vontade já não é mais sua, a vontade é de Deus, as ações é de Deus. E as pessoas olham e dizem, é Deus. Cristianismo. Aí quando a gente atinge essa maturidade, se cumpre o que o profeta Isaías disse, os povos verão e virão. Porque quando não há Deus, as pessoas olham, balançam a cabeça e seguem em frente. Quantas não foram as vezes que as pessoas passaram por nós, passaram pela nossa vida, passaram pelo nosso convívio, não viram nada, passaram adiante, a sua vida não foi abençoada, não foi impactada, não foi mudada, passaram adiante. Mas quando Deus está, aí é diferente. Aí as pessoas olham e falam, olha Deus ali. E a base disso é as nossas relações. Ou a prova disso é as nossas relações. João escreveu nas suas cartas, se alguém diz que ama a Deus que não vê e odeia seu irmão que vê, é mentiroso. Então quando é que eu revelo Deus ao mundo? Quando eu não faço mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Quando eu estou realmente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E alguém diz assim, vai para ali, você vai. Alguém diz volta, você volta. Tem muita gente que acha que é possível alguém nesse mundo fazer o que quer. Ninguém faz o que quer. A gente não foi chamado para fazer a nossa vontade, a gente foi chamado para fazer com que a vontade de Deus se cumpra na terra. E só quando a gente está nesta relação, ou nesta comunidade com o Pai, o Filho e o Espírito, a gente consegue manifestar a vontade de Deus na terra. Qual é o nosso erro? É que a gente pensa que é possível viver fora dessa relação. Que é possível viver por conta própria, independente disso. E a gente vai buscar outras coisas, e a gente começa a querer fazer a nossa vontade, a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito.
A gente começa a ter vida própria, se é que isso é possível, que Atos 17, versículo 28, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz assim, Lucas escreveu, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, a parte de Deus não há vida, não há existência. Aí a gente sai dessa relação, começa a fazer o que a gente quer, começa a ser egoísta, começa a olhar para nós. Ah, mas o irmão não podia ter feito isso comigo. É sempre eu, sempre eu. Ah, mas o irmão não me viu, não viu o que eu fiz, não valorizou o que eu fiz. Ah, mas eu. Ah, mas a minha esposa me ofendeu. Ah, o esposo. E a gente começa a ver, a querer se autodefender, a querer se autopromover, a querer ver o eu. E quando a gente faz isso, a gente está exatamente na contramão do que Jesus ensinou. A gente não está errando por pouco, a gente está errando por muito. Porque o chamado de Cristo para nós é para revelar Deus ao mundo, especialmente através das nossas relações. Especialmente. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem é você e quem sou eu? Eu sou alguém que tem vontade própria? Eu sou alguém que trabalha em função do que eu quero, em função da minha imagem, em função da minha autopromoção? Ou eu sou apenas uma habitação de uma trindade divina, que ama, que acolhe, que abraça? Quando a gente ofende, sinal de que eu sou eu mesmo, fazendo o que eu quero. Quando a gente difama o irmão, um sinal claro de que eu sou eu mesmo, não tem ninguém mais aqui comigo, sou eu. É eu, isso sou eu. Paulo escreveu aos Gálatas que as obras da carne é isso: porfias, inimizades, contendas, prostituição. O que é a carne? É o ser humano, é a minha natureza, é a sua natureza. Não é? Agora, quando eu sou ofendido, e sem que ninguém me peça, eu ofereço perdão, eu libero perdão, não precisa pedir. Aí não sou eu não. A minha natureza não é capaz disso. É Deus. Quando alguém me fere, mas eu não me faço ferido, apesar de ser ferido, eu dou um sorriso, não sou eu. Eu não sou capaz disso. A minha natureza não tem essa propriedade, essa capacidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que a natureza de um homem, ela não pode servir a Deus, ela é inimiga de Deus. Aí quando você faz isso, não é você, é Deus. Aí você está dando provas de que você é só uma habitação. Você não é uma pessoa, você é parte de uma comunidade. Você não é um indivíduo, você é parte de uma comunidade. Com a Trindade divina, que você se parece com ela e que você revela ela ao mundo. Então quem somos nós? Indivíduos egoístas? Lutando pela sua própria vontade, pelos seus próprios interesses? Ou nós somos apenas uma habitação, parte de uma comunidade, em que as pessoas olham para nós e vê Deus? Isso é a plenitude do Evangelho. Isso é a maturidade do Evangelho. O Evangelho não pode ser reduzido a título, a exterioridades,
a fachadas. Tudo isso faz parte, mas é o menos importante. O Evangelho fala de um caráter transformado, de mente renovada e de um novo coração. Deus certa vez disse através do profeta Jeremias: e eu tirarei de vós este coração de pedra e vos darei um coração de carne. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo escreve aos Romanos: mas transformai-vos, o que é? Mude a sua atitude, o seu caráter, tudo que você é. Como? Através da renovação do seu entendimento. Você renova o entendimento, você aprende coisas novas da palavra de Deus. E você começa a entender que não está certo do jeito que você é, então o seu entendimento é renovado. E consequentemente, a sua vida é mudada, é transformada, é renovada. Isso é ser cristão. Isso é a maturidade do Evangelho. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Para que o mundo possa ver. Para que o mundo possa ver. O que o mundo vê em nós? Mais um ser humano egoísta? Mais um ser humano que despreza, que discrimina, que recrimina, que se ressente, que ofende e é ofendido? Ou o mundo olha para nós e vê Deus? Esse é o nosso propósito. Vamos colocar de pés. Esse é o alvo. Não se dê por satisfeito com menos que isso. Não fique acomodado numa vida cristã vazia de significado. É por essa razão que muita gente vem à igreja, fica aqui, é crente por um tempo ou nasce na igreja, mas ele não encontra nenhum sentido na vida de fé, na vida cristã, e com o tempo ele vai embora, e para ele isso aqui não faz sentido. É porque, na verdade, ele nunca viveu a plenitude do Evangelho, ele nunca experimentou. Se ele tivesse experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele jamais viraria as costas. Então não se conforme. Não se conforme com pouco. O que Deus tem para nós é grande. Ele está dizendo assim: o nosso objetivo é que você chegue a um ponto que a Trindade divina more e habite em você. E que você faça parte dessa relação. Então não se contente com nada menos que isso. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te louvo, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. De estarmos na Tua presença, na Tua casa, de meditarmos por um momento na Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus, nos ajude, meu Pai, a experimentar, a viver verdadeiramente o Teu Evangelho. De tal forma que os povos verão e virão até nós aprender de Ti.